Estamos começando mais um Lattes, mas não morde, um programa do Centro de Estudos Brasileiro da TV UFG. Estamos aqui, o professor Lisandro está ali, acabou de chamar a atenção para o sapato novo dele. Eu queria que você falasse um pouquinho, professor. Pessoal, é um prazer enorme falar aqui de novo no Lattes, mas não morde. Olha, Anselmo, eu vou até te interromper com a primeira pergunta da nossa convidada, professora Vanessa. Era combinado, mas Não aqui nada é como a professora Vanessa da área de Química, de plantas. Professora, mas o nome desse programa, a senhora que é uma mulher do Lattes, eu vi o seu Lattes. Gente, Lattes é o taxímetro do professor universitário. Você roda, toda a sua produção você tem que registrar ali. Aí depois vira um ranking. Não é? Então é um taxímetro, medir a sua produtividade ou o seu produtivismo. Professora, o que a senhora achou desse nome Lattes, mas não morde? Não, é bem lúdico, né? Eu achei super interessante, porque quebra o gelo, assim, aquela história do Lattes, que é todo formal, né? Lattes, mas não morde, é fantástico, muito criativo. A bola é sua, professor. O professor já começou, já bananou tudo aqui o que a gente tinha conversado, mas ok, vamos tentar retomar. Professor, se o senhor me atrapalha logo no início, por favor, te passa a palavra. Nós estamos recebendo hoje aqui, eu já queria agradecer de antemão a professora Vanessa Pascoaloto, que é professora do nosso Instituto de Química aqui da UFG, com uma formação muito grande. Para nós hoje também é um desafio conversar com a professora Vanessa, nós não somos especializados, temos pouquíssimo conhecimento na área que ela domina. Ela trabalha com produtos naturais. Professora, a senhora poderia começar um pouco dizendo para nós e para milhões e milhões de telespectadores que vão nos ver a sua pesquisa, a sua formação? Sim, claro. Então, primeiramente, olá, né? Muita satisfação estar aqui, é uma honra estar aqui com vocês. Bom, então, minha formação, né? Sou química de formação com atribuições tecnológicas e depois, já com iniciação nessa parte de produtos naturais de plantas, e depois migrando aí para mestrado e doutorado em Química de Produtos Naturais. Trabalhei com plantas, trabalhei com fungo também, com bactéria, estudando o metabolismo desses animais e segui. E quando cheguei aqui na UFG, fui trabalhar com as plantas do Cerrado, porque afinal de contas é o segundo maior bioma do Brasil. Então, aqui me senti muito em casa, muito confortável para continuar aquilo que eu me formei. E a sua pesquisa... Vamos supor, vamos fazer uma hipótese. Você pega uma planta ou recebe uma indicação de uma planta, você vai trabalhar ela do ponto de vista químico. Isso. E o que significa isso, para nós entendermos e as pessoas também? Bom, quando a gente tem a planta, a primeira coisa é entender como essa planta ela é usada, de repente, numa comunidade, se ela é uma indicação, ou se é uma planta que não há indicação, a gente prepara um extrato. A primeira coisa, a gente coleta, seca, moe e depois vai extrair com etanol, por exemplo, que é o solvente mais verde que a gente tem. Faz a extração desse material, vai obter um extrato, né? E aí com esse extrato riquíssimo em compostos, né? Em vários compostos, vários produtos naturais. Eu vou listar alguns só para a gente se familiarizar, porque alguns é do conhecimento, por exemplo, flavonoides. Se a gente pensa na uva, no vinho tinto, rico em flavonoides, aquela coloração, as antocianinas, então é um tipo de produto natural. Alcaloides, aí se a gente pensar na nicotina, na cafeína, em vários outros tipos de alcaloides. Boa, professora. Nicotina, cafeína. Não vamos citar outros também, tem outros também, né? Mas enfim. Então aí a gente quer conhecer essas classes, porque nem toda planta produz o mesmo tipo de composto. Tem planta que é mais especializada em flavonoide, outra que é mais especializada em óleo essencial, que também é muito difundida essa cultura do uso de óleos essenciais, não é? Então aí a gente vai conhecer as estruturas químicas, fazer os estudos para conhecer essas estruturas químicas, e também no nosso grupo a gente faz algumas análises do ponto de vista de antioxidante. Então a gente também entende um pouquinho como seria o potencial antioxidante, já que tem esse apelo também, né, nos setores os produtos anti-aging, os produtos que trazem um pouco de jovialidade, né, de rejuvenescimento, que são os antioxidantes. Então, em linhas bastante gerais, é isso que a gente faz. O tipo de pesquisa que vocês fazem no âmbito da física não chega a prever uma aplicabilidade? Sim, porque aí não exatamente... É uma outra etapa.
Que aí o nosso trabalho, a nossa ciência, ela começa com o básico, é a ciência básica. Mas geralmente quando a gente vai escrever um projeto, a gente já conversa com alguém da biologia, alguém da farmácia, alguém de uma outra área que complemente a nossa para fazer essa aplicação. Verdadeira então, por exemplo, interdisciplinaridade. Exato. Uma atividade antimicrobiana, por exemplo. Então, quem tem uma bactéria antiviral, quem tem um vírus, por exemplo, SARS-CoV-2. Então, a gente pode testar essas plantas frente a esses modelos, por exemplo. Né? Não, só aproveitar o que ela falou rapidamente, nas humanas tem um pensador, está vivo, fez 101 anos, que é o Edgar Morin. O Edgar Morin ele tem um pensamento, a teoria da complexidade, ele fala que as ciências, inclusive as humanas, elas não vão se resolver, e as outras, a sua também, enquanto não houver o que ele chama religação dos saberes. Que chegou num ponto tal de especialização que ninguém conversa com ninguém. Isso é muito para ciências humanas. Na área de vocês tem muita interdisciplinaridade, essa ligação entre os saberes, aqui dentro da UFG tem. Isso é uma curiosidade, né, que a gente das humanas, biologia com química, com vocês conversam muito, tem muito grupo de estudo ou alguma coisa parecida? Temos. Eu vou dizer pelas minhas pesquisas, mas no Instituto de Química a gente vê que é uma prática essa questão de fazer correlações com outros grupos, porque a gente entende que sozinhos, às vezes, a gente chegaria até um determinado ponto. Com outras pessoas, com outras competências, né, de outras áreas, a gente pode ir agregando e aí, por exemplo, às vezes até com áreas que, num primeiro momento, a gente não teria correlação, engenharia de produção, por exemplo. Mas quando você pensa num grupo que usa uma determinada planta e pensar, por exemplo, num potencial comercial, a engenharia de produção pode ir lá e ajudar a fazer o estudo das cadeias produtivas, por exemplo. Tem esse diálogo? Tem esse diálogo. Dentro da UFG? Tem. Eu sinto que tem. Pelo menos as pessoas que eu vivo e convivo, eu acredito que sim, que tem isso, tem esse diálogo. Nós vimos que vocês publicaram, o seu grupo, você liderando um livro com uma comunidade aqui, relativamente perto de Goiânia, a comunidade Coqueiros. Como é que foi essa experiência de trabalhar com pessoas do povo, que têm uma experiência também com o uso de plantas para curar? Aí é bom, olha bem, isso aqui é fundamental para vocês. Isso aqui é fundamental. O que é que a gente vai perguntar para a professora? Existe essa coisa de você andar na Avenida Goiás e o cara está lá vendendo raiz, vendendo plantas, vendendo tudo. Existe uma exaltação dessa cultura popular que planta e tudo mais. Por outro lado, tem a ciência, não é? Que é o caso da professora Vanessa. Professora, nesse caso, a senhora vai numa comunidade que já tem uma história longa de cultivar um determinado tipo de planta ou plantas, por exemplo, para ferida, para tosse. A gente vai no lugar, a pessoa fala assim, não, meu filho, igual o Anselmo, eu estive com ele na região aqui de Cavalcante uma vez, aí ele lá, e aí a pessoa falou assim, não, professor, nós temos uma raiz para isso, e a gente faz um chá, que é o chá do daime, o senhor vai tomar o chá do daime e o senhor vai experimentar uma outra sensação, você não precisa tomar esses remédios psiquiátricos, né, no caso. E aí, nos casos da senhora, que representa, vamos supor, a ciência. Como é que a senhora lida com esse saber popular, já que ele é empírico? Como é que é essa relação? Tá, então vamos lá. Você gostou da minha... Muito bom. Eu falei que ele tomou chá de daime só como exemplo, mas não é verdade. Ele nunca tomou ayahuasca, chá de daime, ele tem medo. Ele tem medo de perder... Ele tem medo de perder o controle, é mais fácil ele tomar um Lexotan, um Lexapro, um Frontal, do que ele tomar um chá do daime. Eu já sou o contrário, eu prefiro o daime do que Lexapro, Frontal, essas coisas. Tenho 1000 reservas desses medicamentos. Mas, professora... Então vamos lá, né? É uma pergunta complexa, não tem uma resposta única, né? Então... Bom, a minha vivência, eu sempre admirei muitas comunidades e a gente sabe que aqui no estado de Goiás a gente tem muitas comunidades rurais, assentamentos. Bom, Cavalcante é um berço, né? Na Cavalcante tem os calungas, então é muito rico aqui em Goiás.
E em 2012, quando eu estava ainda lá na UFG em Catalão, né, que agora é o UFCAT, surgiu uma aluna que queria uma orientação de doutorado e ela queria trabalhar com as comunidades. E eu comecei a me envolver orientando esse trabalho de doutorado, indo com ela nas comunidades, e eu comecei a ver um universo de conhecimento que eu mesmo não conhecia, justamente porque eu vivia muito dentro de laboratório, ainda estava saindo do doutorado, e eles têm muito conhecimento, eles se resolvem em termos de medicamentos lá por eles mesmos. Por quê? Um dos motivos. Porque essas comunidades, elas ficam muito distantes da cidade. Então, se cada vez que eles tiverem uma febre, uma dor de cabeça, uma diarreia, qualquer coisa, eles precisarem se locomover, não funciona, né? Então, eles depositam muita confiança nas plantas. E é algo que passa de geração para geração. Só que a gente nota que essa nova geração não tem muito interesse. Então, está ficando perdido isso com o tempo. Então, a questão do livro veio justamente por essa questão de resgatar os saberes. E o que eu posso dizer? Eu posso dizer que a gente precisa respeitar os conhecimentos deles, mas, por outro lado, a gente não pode, muitas vezes, concordar com tudo que foi dito sem trazer para o laboratório estudar. A senhora vai voltar, vai dar continuidade ao que a senhora está falando, mas eu acabo de experimentar uma bebida que foi feita de plantas pela professora e sua equipe, que tem um pouquinho de etanol. Eu já estou sentindo alguma coisa aqui, mas isso é brincadeira. Primeiro bloco no final, a professora Vanessa volta para o segundo, para continuar explicando essa relação da ciência com a cultura empírica das comunidades com as plantas. Perfeito. Professora, em instantes a gente volta. Tá ok. Muito bem, professor. Estamos retomando, então, nós vamos para o segundo bloco, uma conversa para nós bastante informativa com a professora Vanessa, do Instituto de Química. E nós falamos, mas não citamos, assim, literalmente, o livro que foi produzido a partir dessa pesquisa, dessa experiência da professora Vanessa com a comunidade de coqueiros, perto de Catalão. O livro foi publicado pela editora UFG, o título é De uma prosa e uma planta, um remédio. A organizadora, são vários autores, a organizadora, a coordenadora desse grupo é a professora Vanessa. O livro está disponível na editora UFG. Vocês vão ver aí a capa, nós vamos projetar a capa do livro, o endereço da editora UFG. O livro, portanto, está disponível gratuitamente, é um e-book, é um formato digital. Entrando na página da editora, vocês podem acessar e baixar o livro. E vamos voltar então, professora, um pouco para você continuar essa conversa conosco sobre a experiência dessa pesquisa com essa comunidade que gerou esse livro aqui. Então, em 2012 eu tive esse contato, e não foi uma vez, foram várias, foram 2 anos de muitos contatos, e lá são 38 residências, né? E é interessante porque cada casa que você vai é um dia todo de prosa. Então, demorou muito tempo. Eles têm tempo. E, na verdade, assim, é um acolhimento. A gente brincava que tinha que ir em jejum para sair de lá rolando, né? De tanto que eles ofereciam alimentos para a gente, aquela mesa farta. Então, parte do título vem daí, de uma prosa... Exato, exatamente. E eu sou paulista, né? E a gente chega aqui, a gente se sente muito acolhido, porque o goiano tem essa questão de muito acolhimento, as comunidades também. E aí, enfim, nasceu o livro. E uma coisa interessante, né? Nesse livro, a gente queria fazer o resgate dos saberes, a questão de preservação ambiental, porque essa região, a comunidade de coqueiros, é muito vizinha, ali é muito próxima a uma área de mineração, que está cada vez mais avançando. Então, cada vez que a gente ia lá, de tempos em tempos, a gente percebia aquela mineradora avançando, avançando, avançando. E as pessoas são mais velhas, e os filhos estão em êxodo, né? Eles estão indo para a cidade, eles não querem saber de nada. Eles não querem saber dessas culturas, dos chás, dos benzimentos, etc. Então, a gente resolveu fazer esse livro como parte do doutorado. Porém, para minha surpresa, tudo que eles nos diziam, né, essas recomendações de plantas, foi servindo como base, serve até hoje, vai servir por vários anos ainda, para a gente fazer as nossas pesquisas. Porque quando eles dizem que serve, por exemplo, o caso da planta antiofídica,
que foi uma pessoa que citou, nos levou para conhecer essa planta, que é aquela dorme-dorme, que talvez todo mundo, né, na infância ia lá e, né, é o dorme-dorme. É aquela planta que foi indicada como atividade antiofídica, né, que eles falavam, não, isso aqui serve para picada de cobra. Olha só. A gente viu que não tinha na literatura, a gente estudou, começamos esse estudo em 2013 e até hoje a gente leva esse estudo para comprovar essa atividade. Para nossa surpresa, ela tem uma atividade antiofídica fantástica. Hoje, inclusive, exatamente hoje, a gente conseguiu uma conversa com o Butantan, que agora vai ser nosso parceiro, vai nos ajudar nessas pesquisas, e foi a partir dessa indicação. Professora, a senhora citou, inclusive, que uma pessoa foi picada por uma jararaca, que é uma cobra ultra venenosa, e que essa pessoa foi curada com chá. Se eu for picado por uma cobra, eu vou direto para um hospital. Se der tempo. Se der tempo, mas se o senhor Anselmo chegar em mim, vem com a xícara de chá. Não, toma esse chá aqui que você vai curar, fica aqui, não precisa ir para o hospital. Eu não vou topar. Eu vou, mesmo que não dê tempo, morro no caminho, mas morro heróico em nome da ciência. Eu vou morrer quando eu estiver morrendo, quase chegando no hospital, falar assim, eu vou morrer, mas eu estou do lado da ciência. Eu estou errado em falar isso. Eu não acho que tenha um certo e um errado nessa história. Por exemplo, quando esse senhor me disse que ele já tinha sido picado 3 vezes, e que ele fazia esse chá, que ele já tinha na geladeira dele, e aí ele falou para mim, só que é assim, se eu tomar o chá, eu não posso procurar médico, eu tenho que escolher, ou é o chá ou é o médico, e eu opto pelo meu chá. E ele estava lá com quase 80 anos, com uma super saúde, por isso que eu acho assim, existem crenças, né? Eu prefiro não dizer que está certo ou está errado o que ele fez, mas eu confesso que eu fiquei muito surpresa. Era um sábado, eu cheguei ao laboratório com a planta, eu já comecei a pensar quem eu iria acessar para fazer ensaios antiofídicos, porque eu fiquei muito surpresa com aquela afirmação, 3 vezes picado por jararaca e com uma saúde de ferro. Ele podia estar fabulando, não, professora? Eu acredito que não, porque a gente sente assim, eles têm uma verdade, um amor às plantas, tem até uma outra que está nesse livro, que o Meyer Coriace, eles chamam de pau santo. Quando vocês olham a lista de indicações, né, para os usos populares, para que serve? Serve para tudo. Por isso que é chamada de pau santo por eles, porque e aí a gente foi testando algumas atividades e a gente vai tendo as respostas positivas. Esse mesmo senhor, andando com a gente, ele pegou uma casca dessa planta e começou a mascar. E aí eu perguntei, por que o senhor está mascando? Não, porque é bom para cárie. Eu não vou no dentista não, eu masco ela, é bom para cárie. Eu não tenho cárie. Eu testei frente às bactérias que causam a cárie e inibe a bactéria que causa. Então, Mas isso não é fruto, de fato, para funcionar, assim, caso funcione, justamente dessa experiência que passou de geração para geração? Quer dizer, é uma experimentação de alguma forma, sem o controle do laboratório, mas pessoas morreram, provavelmente, em gerações passadas, tomando uma planta errada, uma planta venenosa. E outras sobreviveram numa tentativa quer dizer, é o processo da ciência, de acerto e erro, talvez. Sim. E na realidade, isso, assim, eu fico agora pensando como cientista, me preocupa, porque quando ele pega a entrecasca da planta e masca, né, faz aquela ingestão, pode ser que ele esteja consumindo compostos em excesso, que pode trazer algum efeito colateral, alguma inflamação, alguma, né, ou mesmo problemas no estômago, fígado, etc. Então, eu como cientista, né, a minha missão é validar. Então, eu fiz os testes com a bactéria, inibiu a bactéria, mas além desse teste, eu tenho que fazer de toxicidade frente ao organismo, eu tenho que fazer vários outros, dosagem, vários outros testes para validar. Por outro lado, se eu faço o teste no laboratório e vejo que tem essa toxicidade, o meu dever é voltar naquela comunidade e devolver esse conhecimento, informá-los dessas questões. Então, não é só ir lá fazer para ter um livro bonito e tudo mais, é devolver para a sociedade, em forma de extensão, essas informações. Professora, também. Então, aí a gente vê que esse saber científico, esse saber empírico, popular, se tem uma ligação de saberes aí, de troca, de tudo, porque a senhora falou uma coisa muito importante. Pode ser que a dosagem seja errada.
Teve uma época, teve uma planta chamada Confrei no Brasil. Essa planta trouxe problemas graves de fígado para a população. Pode ser que o Confrei, numa dose mínima, seria legal. Mas não se fez. Quando foi fazer a pesquisa, que eu me lembro bem que apresentou a pesquisa, essa planta é cruel, para de tomar. Já era tarde, e aí sumiu o Confrei. Não seria essa religação do empírico com a ciência? Sim, essa religação é justamente para validar. E o que a gente nota aqui no Brasil é modismo. Teve o Confrei, depois veio o Noni, eu não sei se vocês lembram do Noni, que era usado para câncer, aí depois teve me fugiu o nome agora, a graviola. A graviola também já teve a sua fase. A graviola é terrível com os rins. E aí, na realidade, o que a gente nota? Até a água, se a gente tomar em excesso, faz mal. Então, qualquer chá de hortelã, esses chás. Então, tudo, né, tem que ter a sua proporção. Não é porque é natural que não vai fazer mal. Vai fazer mal se não for bem devidamente administrado, né? Então, dá para caminhar junto. A ciência popular com, né, a ciência de universidade, de laboratório, dá para caminhar junto. A gente respeita o conhecimento deles, mas, por outro lado, a gente precisa validar. Por isso que nesse livro não é trazido nenhum tipo de receita. A gente não quer... Eu ia fazer essa pergunta. Exatamente, Anselmo. A gente não quer incentivar as pessoas a fazer um uso. A gente quer mostrar que existe um conhecimento, um saber. E deixar para as comunidades, para outras pessoas que trabalham com produtos naturais, indicações do que pode ser estudado ainda. Assim como a gente, né, são 90 plantas, então a gente não vai conseguir estudar 90 plantas, a gente vai estudar algumas. Tem muito campo de estudo, é essa a nossa ideia, mas também de resgatar os saberes, mas não é de incentivar as pessoas a fazer uso indiscriminado, né, com uma filosofia. Um inventário do uso feito por essa comunidade especificamente. Exatamente. No sentido de preservar essa memória, mas eu entendi isso e a sua fala reforça, que dá impulso, starts para pesquisas que podem aprofundar e, de fato, inclusive gerar medicamentos que passem por toda a gama de controle Sim, todos os testes, né? O estudo químico, o estudo biológico, o estudo, né? Os estudos até mais para frente, de repente, chegar num fármaco. Mas aqui a ideia ainda é a ciência básica, com um pouco de aplicação, mas a gente sabe que o caminho é longo até realmente virar um medicamento. Então a ideia foi deixar esse registro. O grupo, ou os grupos que você dirige em termos de pesquisa, nunca tem a meta de chegar ao medicamento, vocês param antes, na pesquisa básica? Sim, a gente para antes porque a gente entende que depende de muitas outras etapas. Então a gente consegue caminhar até um ponto. Depois desse ponto, a gente precisa realmente, muitas vezes, de uma empresa que compre essa ideia, né, que goste, que se interesse, um setor farmacêutico, um setor cosmético. A gente vai caminhar junto, mas a gente chega num ponto que não tem mais... Professora, né? A senhora acredita que isso aqui é uma vodka portuguesa? Não. Nós primeiro tomamos um chá e agora estamos numa vodka portuguesa. A senhora pode experimentar também. Sim, a gente vai fechar o segundo bloco, a professora Vanessa, da área de plantas, né, para ser assim, bem simples. Produtos naturais, mas podemos assim, fazer uma coisa bonita, né? Uma professora da área de plantas. E dos micro-organismos também. E dos micro-organismos, porque o látex, mas não morde, é isso. Ele traduz a ciência para você da forma mais simples e mais palatável. A gente volta em seguida. Então, retomando, vamos para o terceiro bloco. A nossa impressão é que, até agora, como sempre, talvez esteja sendo um dos melhores programas, mas todos são excelentes. Os nossos convidados são sempre pessoas brilhantes. E depois que passam pelo Lattes, professora, se prepare. As chamadas, a sua fama... é uma coisa espantosa. Mas a senhora também, professora, a senhora pode também, depois que passa por esse programa, chamado Lattes Mas Não Morde, um programa crítico de professores críticos, a senhora pode também ser abordada nos corredores da Universidade Federal
senhora foi naquele programa, a senhora deu conta de suportar aqueles 2 professores. Tem isso também, professor. Aqui tem também o bônus e o ônus. Então, a verdade é as pessoas, pô, que privilégio! E aí... professora, só brincadeira séria. Na área da senhora tem uma ironia, tem espaço para ironia no trabalho da senhora? Tipo de ironia? Porque aqui nas ciências humanas tem muito disso. Então a gente fala assim, você vem aqui no programa, mas depois que você sair aí, o pessoal souber que você esteve aqui, olha, cuidado, você esteve lá e tal. Então tem sempre uma carga irônica nas ciências humanas, né? Os professores são muito irônicos de uma maneira geral. Alguns muito ingênuos, outros altamente espertos, mas tem isso. Na sua área tem? Não percebo. Eu acho que até por ser área de exatas, né, o que a gente nota é aquele pensamento bem direto. Eu não noto isso. Assim, o que eu noto é que é um efeito, parece dominó, por exemplo, quando né, tá com alguma pesquisa que está na mídia, né, está midiático, como a gente brinca, às vezes já puxa um outro, que puxa um outro. Então, assim, parece que quando a mídia descobre alguém, de repente descobre vários, né? É o efeito dominó, que é muito bom, né? Porque para o Instituto de Química, por exemplo, né? É fundamental, Sim. é fundamental. E isso falta muito, né? A gente aqui, o Lattes, está descobrindo pesquisas interessantes, professores interessantes, igual a senhora, a professora Toscana e outros. O trabalho do HC, teve aqui o diretor da Hospital das Clínicas, e que a gente, mesmo aqui dentro, a gente não sabe. Eu não sei o que acontece na química. Você não sabe que, por exemplo, você está diante de um professor que sabe tudo da cultura italiana, da literatura italiana, que é o professor Anselmo. Aqui tem um professor de História, Crítica e Teoria do Cinema. Mas eu também não sei o que tem lá na física. Então, nem a gente aqui se conhece. Agora, imagina para fora, e com o governo atual, ficou uma ideia o seguinte: aqui tem pé de maconha para todo lado, no campus, apesar que eu não vi nenhum até hoje, em 30 e tantos anos, nunca vi nenhum pé de maconha aqui, eu nunca vi nada, pelo contrário. O que eu noto é que nós, se a gente não se conhece, imagina o público que tem os estereótipos. Ah, lá é só balbúrdia, lá é só maconheiro, ou então, lá é um pessoal que é isso, que é aquilo. E tem também um anti-intelectualismo, a inveja, porque você é um professor universitário e é uma universidade federal. Então tem muito mal entendido, mas no fundo muita má informação. E um dos fatores é a nossa responsabilidade. Por isso que esse programa, Taiwan acolheu, Nova Zelândia acolheu, o mundo acolheu. É isso, vai lá. Essa é a missão do Centro de Estudos Brasileiros, com a parceria para nós bastante interessante com a TV UFG. Então, esse é o trabalho do Centro de Estudos Brasileiros Antes, né, desse governo, eu acredito que a gente ficava muito nos nossos muros. E a gente não se preocupava, talvez, tanto de divulgar com uma linguagem que fosse acessível. E a gente percebeu que precisava fazer isso. Então, se teve um ponto positivo dessa história toda, talvez tenha sido, assim, nos despertar. E a gente precisa divulgar, e divulgar de uma maneira que as pessoas entendam, porque falar do ponto de vista técnico, muito científico, não vai. Tem um artigo que já fala, né? Não chega. Então, é importante e é o tipo de convite que eu nunca recuso. Você pode fazer também uma publicidade. Você tem um canal. Sim. Fala aí sobre a sua experiência como influencer. Vou dizer, sou influencer científica. Na realidade, a gente tem um canal, né, é do Instituto de Química. Eu estou como coordenadora até setembro, porque já vai estar fazendo 2 anos, né? Vocês têm equipamento lá, iluminação, tudo? Não, é bem artesanal mesmo. Geralmente eu faço da minha casa, toda segunda-feira, às 13 horas, a gente recebe alguém para fazer uma palestra. Zoom, né? É pelo StreamYard, com transmissão para o YouTube, né? O canal chama Web Ciência IQ UFG, e toda segunda-feira, às 13 horas, a gente fala de ciência, não só de química. Então, a gente vai falar, por exemplo, o próximo, né? Já vendendo aqui o jabá. O próximo, agora segunda-feira que vem, é sobre o cursinho aqui, que é oferecido para preparatório, né? Para o vestibular. É muito concorrido?
Então, é isso que a gente é o próximo programa, né? É isso que o Gabriel Vilela, que é professor, ele vai nos dizer, e é muito interessante, porque muita gente às vezes não conhece como é o processo para ingressar, o acesso. Então, esse canal é de divulgação científica, e depois vai ter outros coordenadores, e a ideia é seguir falando de tudo. Mas o curso de Química, a graduação vestibular é concorrido? Não é tão concorrido, não, né? porque hoje também, por ser pelo Enem, acaba que ficou mais amplo, né, o processo. Porque tem a coisa por exemplo, tem uma falta crônica de professores de Química no primeiro e segundo grau. Temos. Crônica, não é? Não é só de Química, de Física. De Física. E a gente sabe o motivo, né? Eu tive um insight Matemática. aqui, eu tive um insight, se você me permite, professor Anselmo, relacionado à Química. Vamos lá. Que é o seguinte, eu fui professor de primeiro e segundo grau lá nos anos 80. E tem vários colegas que dão aula em cursinho e no segundo grau. E é empírico, se eu estiver errado, você pode me corrigir à vontade, mas eu sempre conversando com a Selma e outros colegas, um amigo nosso foi superintendente do ensino médio, eu sempre critiquei a Universidade Federal e os cursos seus de Química e Física pelo excesso de conteúdo para segundo grau, para vestibular, para passar em vestibular, coisas que eu, por exemplo, estudei que eu nunca utilizei. Nunca. Para ser sincero, não me serviram para quase nada, igual trigonometria e uma série de coisas. Por que vocês não reformulam essa ideia? Porque quem faz o vestibular de Química, de Física, são vocês, os professores dessa área, e é uma carga pesadíssima para aluno de segundo grau, que não tem tempo de ir no teatro, não tem tempo de respirar, fica estudando aquelas fórmulas de física, que ele não sabe nem para que é aquilo, deve ser importante, mas vou usar isso aonde? É a grande pergunta que se faz com trigonometria, com a matemática exagerada, na minha opinião, que se dá no segundo grau. A senhora tem alguma ideia sobre esse ensino, por exemplo, de Química, se isso não é exagerado demais, ou eu estou enganado? Então, eu acho o seguinte, depende muito da forma como o conteúdo é passado, né? Porque se a gente pensasse na trigonometria e todos os conceitos de Química aplicados, desde o ensino médio, se os alunos tivessem tempo de ver conteúdo aplicado, por exemplo, ver o modelo de Rutherford do ponto de vista de uma aplicação e não só aquele decorar de conteúdo, eu acho que assimilaria muito mais. Mas a gente tem um sistema, para a gente mudar esse sistema ele é todo complexo. Hoje a gente tem o Enem, que de certo modo ele faz perguntas mais abrangentes, mas isso não minimiza a questão de ter que se dedicar demais, né, para os estudos. A gente tem um novo ensino médio, que eu ainda não sei se é algo confuso. Existem situações que modificaram, mas eu não sei se isso vai trazer a melhoria, porque na realidade são duas questões. Eu entendo que se você não é da área de exatas, estudar tudo isso para ir para um curso de humanas pode ser maçante para entrar. Não, mesmo, né? Eu tenho vários médicos na minha família. Minha mulher é médica, eu pergunto para ela e para os mais novos, né? Eles falam, não, na faculdade de medicina, aquilo que eu estudei em segundo grau não serve para quase nada. Só que por outro lado, na faculdade de né? medicina, para ser médico. Só que por outro lado, se não prepara, quando chega num determinado curso, por exemplo, uma pessoa, porque aí generaliza, né? Não vai ver mais química aprofundada, mas quando chega no curso de química, aí tem muita evasão, porque acabou que não teve o preparo. A gente vê alunos que vêm do ensino público e do ensino privado, é uma grande diferença na hora de acompanhar o conteúdo. É complexo, eu acho que se fosse para promover uma reformulação, teria que ser no sistema como um todo, incluindo as escolas públicas e as privadas, porque a gente sabe que o degrau de uma para outra é um degrau muito, muito distante, né? E não tem essa igualdade. E aí eu acho que o cursinho da UFG, de certo modo, ele tenta, né, minimizar essa grande diferença que a gente tem em termos de conhecimentos, né, dos alunos. Isso foi uma pergunta de fato improvisada para a professora, mas ela saiu muito bem. Você vê professor, que nós estamos em alto nível aqui, né? Retomando então a sua pesquisa, nós sabemos que nesse momento o seu grupo de pesquisa está desenvolvendo uma grande pesquisa. Eu vou dar o mote dela, que está no seu currículo Lattes, que são
plantas nativas brasileiras como fonte de matéria-prima inovadora para uso agrícola sustentável e cosmético. O texto prossegue e eu sei também que essa pesquisa é realizada com outra comunidade. Você poderia nos dizer um pouco mais sobre essa outra pesquisa sua e do seu grupo? Essa pesquisa, eu acho que até hoje é o maior desafio da minha carreira, porque ela é financiada pela FINEP, né? Então é um valor bem importante. É uma pesquisa que está agregando uma comunidade, é uma pesquisa que está agregando 2 instituições da Alemanha e 3 instituições aqui do Brasil, né? Então é um desafio muito complexo. Quando a gente aqui tem essa coisa aqui, quando a gente levanta um copo é porque vai terminar um bloco. Então ele fez a pergunta, a senhora, na volta, a senhora já vai continuar a responder essa pergunta e falar do seu projeto, que é muito importante. Lattes, mas não morde. Um programa crítico que procura mostrar que o Lattes, ele deve ser democrático, sim, mas ele deve ser fincado realmente na ciência. A gente volta para o próximo bloco. Começando o 4º bloco, o professor Lisandro falou que sempre que eu começasse eu teria que dar um sorriso. Mas, professor Lisandro, tá bem? Eu simplesmente acho, professora Vanessa, a senhora que é a nossa convidada, o professor Anselmo, que coordena esse programa, o Centro de Estudos Brasileiros, eu acho que ele deveria rir mais, ele deveria ser mais palatável para o público. Aí, agora riu, ó. Então, estamos começando o 4º bloco, é o nosso último bloco. Agradecendo no início, agradecer de novo a presença da professora Vanessa. Vocês vão ver aí na tela o endereço da página do Centro de Estudos Brasileiros na internet. A partir da página, vocês chegam no nosso canal no YouTube do Centro de Estudos Brasileiros, em que todos os programas do Centro de Estudos Brasileiros da TV UFG estão lá. Esse programa que nós estamos fazendo com a professora Vanessa vai estar lá também, depois que for para a TV UFG primeiro. E vamos retomar, professora, então? Eu tinha dado um input sobre a sua pesquisa, essa pesquisa mais, você já tinha dito lá que é a sua pesquisa mais desafiadora, com uma comunidade que nós não sabemos ainda. Sim. Qual é essa comunidade e como é que está se dando essa pesquisa? Então, vamos lá. Bom, então a comunidade, na verdade, é um assentamento Canudos, que fica entre Guapó e Goiânia, ali Guapó, Cesarina, naquela região ali, né? Lá, quando eu cheguei aqui em Goiânia, né, porque eu fiquei 5 anos em Catalão, na UFG de Catalão, depois eu vim para cá em 2015. Quando eu cheguei, eu conheci essa comunidade, lá tem um grupo de mulheres que se auto-intitulam Guerreiras de Canudos. E elas trabalham muito com plantas medicinais, né, todo um jardim, um quintal de plantas medicinais, e elas têm, inclusive, uma parte da casa que elas chamam de farmacinha, e lá elas produzem hidratantes, sabonetes, elas produzem pomadas, uma série de produtos que elas vendem nas feiras, nas feiras livres, né? E chamou a nossa atenção porque a gente percebeu que a gente poderia atuar ajudando-as, fazendo treinamentos com elas, né? Dando um pouco de qualificação para elas realmente continuarem com aqueles conhecimentos, mas principalmente olhando para o solo onde elas cultivam, as plantas e tudo mais. Isso aí foi em 2015, 2016. Quando abriu a chamada da FINEP, a gente se uniu. Então, nesse projeto aqui da UFG tem gente da agronomia, tem da química, depois tem a empresa que está conosco, tem uma empresa que está conosco, tem o pessoal da Federal de Catalão, da Unifesp, e tem duas instituições, 2 universidades da Alemanha. É muito grande. Até o pessoal daqui da reitoria que nos ajuda, faz o assessoramento, eles dizem que é muito desafiador, porque está falando com a empresa, está falando com a comunidade, está falando com as universidades, está falando com a Alemanha, porque o pessoal da Alemanha é bastante sistemático também, então tem todo um caráter. Mas o nosso objetivo é fazer o estudo do solo, por isso a agronomia conosco, o estudo do solo para o cultivo dessas plantas e chegar numa matéria-prima padronizada, as plantas, para que essas plantas sejam comercializadas para essa empresa. Então, essa empresa compraria
a matéria-prima dessas guerreiras de Canudos. Então, é gerar renda. Tem muito a ver com a bioeconomia. E o que a Alemanha faria, né? Fará, na verdade? A Alemanha vai nos ajudar a estudar o solo, porque a ideia é cultivar algumas plantas que hoje a gente cultiva aqui lá também. E aí eles poderem também fomentar. A ideia dessa chamada é fomentar a bioeconomia no Brasil e na Alemanha. Então, o mesmo projeto que a gente enviou aqui foi enviado na Alemanha. O requisito era que fosse aprovado aqui e lá, pelos órgãos de lá. Isso tudo já deu certo. E agora a gente está fazendo esse casamento justamente de conversar com a empresa, com a comunidade, com os alemães e toda essa engrenagem rodar. Mas é voltado para a bioeconomia, geração de renda para essa comunidade, passando aí pelo viés químico, pelo viés da agronomia, pelo viés da biologia, por todas essas... Viés, acho que você fez questão de reforçar social. Social. Também social, devolvendo grande para a comunidade. desafio. A ideia é depois a universidade sair de campo e deixar uma conversa boa entre a empresa e a comunidade, que elas possam seguir com os seus negócios e a gente só deu o start. Professora, uma pergunta também assim, dentro da universidade tem muito preconceito com a ideia da relação com o mercado, o famoso mercado, que é uma coisa muito complexo e muitas vezes abstrato, também tem muito mal entendido com esse nome. Igual tem com o tal do agro, né? A gente tomando asco desse nome agro. Mas, na verdade, o agro é fundamental, porque a gente não pode ficar preso no agro de latifundiários que plantam soja. O agro é a comida da gente, é o frango que a gente come, é o feijão, é a agroindústria que alimenta milhões de pessoas. Esse agro, por exemplo, eu defendo. Agora, o agro foi dominar, a imagem do agro está sendo dominada por latifundiários da soja, que são predatórios, aí tem tudo isso. Mas a minha pergunta para a senhora é o seguinte, no meio de vocês, se eu, igual no UFG, já fiz coisas com o mercado, não é? E trouxe o mercado aqui para debater a área de comunicação, levei muita pancada. Hoje não, no passado. Lá em vocês, tem essa dificuldade com o tal mercado? Quando você fala mercado, Lisandro, você se refere mas fazer colaboração com a empresa? Colaboração, entendi. Intercâmbio, relacionamento. Então, na realidade, eu acho que a gente tem dois cenários. O cenário de anteriormente, que a gente tinha muito edital aberto do CNPq, da FAPEG, da CAPES, a gente conseguia se manter na pesquisa com o fomento público. Depois de um certo tempo, a gente sabe, não é novidade para ninguém, que parou, né? Editais abrem assim, muito raramente, agora melhorando um pouquinho, mas ainda nada, a gente teve que olhar com outros olhos para esses setores. Então, se a gente não se apegar a esses setores para nossa pesquisa alavancar, a gente morre. E eu acho que isso aí foi fundamental, porque são eles que levam o que a gente começa. A gente começa a pesquisa básica, eu tenho frisado essa questão da pesquisa básica. Isso é importante. E eles levam para frente. Então, essa relação que nós temos atualmente com duas empresas do setor de cosméticos é algo que a gente percebe, assim, a possibilidade das nossas ideias iniciais se tornarem um produto, um processo. Então, para mim, eles são fundamentais nesse processo e a gente realmente tem que estreitar o laço, conversar bem, porque existe uma cabeça diferente do mercado, porque eles trabalham muito com algo para agora. A nossa pesquisa muitas vezes requer tempo, então não dá para a gente prometer algo em um mês, se a gente vai levar 6 meses, 1 ano. Então tem que fazer entender que a gente precisa de tempo para a pesquisa. Essa visão que o professor Lisandro estava se referindo é antiga. Na verdade, vários governos, muitos e muitos para trás, na área de humanas não, professor. Sim, na área de humanas, porque tem qual relação com o mercado, com que indústria? É mais difícil para nós. Nós estamos muito mais longe desse mercado, o mercado se interessa muito menos por nós também. Mas uma das missões da universidade é justamente produzir a ciência básica que possa se tornar ciência aplicada, e quem vai aplicar é a indústria. Então, essa tentativa, esse estímulo para essa aproximação é feito do ponto de vista oficial por vários governos, inclusive os governos, para dizer aqui, os governos petistas, para a gente não ficar dentro de uma redoma ideológica. Porque essa é uma das missões de qualquer universidade, de fato. Mas, retomando, professora,
Como é que está essa pesquisa nesse momento? Então, a Alemanha agora tem a resposta positiva, né? Eles também tiveram um projeto aprovado. Aqui no Brasil a gente está na parte burocrática, né? Porque a gente tem uma série de normas para cumprir junto ao CIGEM, que é o órgão que gerencia toda essa parte do acesso à biodiversidade. Então, agora que a gente vai conseguir começar, porque a gente está rompendo essas barreiras aí da burocracia. Eu digo que é desafiador, não é nem tanto do ponto de vista operacional, porque isso a gente sabe fazer. A burocracia e lidar com muitas pessoas, cada uma com a sua cabeça, com o seu pensamento, canalizar tudo isso. Por isso que eu acho que assim, quando isso terminar, vai ter sido um grande aprendizado do ponto de vista realmente pessoal. A burocracia muda. Então é um aprendizagem que é um novo aprendizado. Serve muito pouco, porque ela está sempre mudando e a exigência de papéis, que é uma exigência de controle. Esses dias, falando com o professor Daniel, que esteve aqui conosco, falando de games, que eu estava me referindo, ele falou uma metáfora que eu não conhecia, achei muito interessante, em relação à burocracia. Ele falou que conhece essa metáfora, que é o quebra-mola. Então, o quebra-mola é feito para pegar aquela pessoa, aquele motorista, que está acima da velocidade. Então, ele pá! Só que pega, isso seriam, sei lá, na contagem, 5, 10% das pessoas que estão numa velocidade acima do limite. Só que pega os 80%, 85% de pessoas que estão dirigindo dentro da norma. E isso gera uma burocracia tremenda. E para pegar as ovelhas desgarradas, todos acabam pagando. Isso é muito triste, é a universidade, mas isso é um fenômeno mundial. O que tem aumentado em termos de papéis, de procedimentos burocráticos, é uma coisa absurda. Se a gente fosse fazer o Lattes, mas não morde, seguindo alguns papéis que eu nem sei quais são e o que existe, nós nem teríamos feito, porque nós não fomos atrás dos papéis. Então nós somos, o professor Lisânia tinha dito isso aqui, um pouco contornando essas burocracias todas, achando que nós vamos prestar um serviço para a sociedade, atravessando essas barreiras, esses quebra-molas. Mas eu queria emendar uma outra questão em relação à sua pesquisa. Se você falou da primeira pesquisa na comunidade de coqueiros, que eu imaginei que é uma comunidade que vem... Vamos extrapolar um minutinho, porque nós estamos no último bloco. Então, professora, a senhora viu que o último bloco... Eu vou ter que recolher esse copo, porque esse copo significa... Porque nós temos que dar a palavra para a professora Vanessa, ela que vai terminar. Eu vou ter que recolher o copo. Por favor, professor. Porque agora... Muito obrigado. Não, é só para a gente fechar e te passar a palavra, para terminarmos o programa. Mas então, a comunidade de coqueiros, eu entendi que é uma comunidade de um conhecimento que passou de geração para geração. Me pareceu que ela estava ali, parada, e agora a indústria que está chegando e provocando o êxito dessa nova geração. Um assentamento, por definição, são pessoas de várias origens, de vários locais. Quer dizer, pelo menos em termo potencial, tem muito mais conhecimento ali, porque não é, então, uma tradição local, são pessoas que se reuniram nesse espaço físico, geográfico determinado, que vieram de várias partes do Brasil, com muita informação. Não é isso? Sim. Tem esse grupo de mulheres que a gente foca nele, mas eu quero depois, no futuro, ter um livro desse assentamento visitando, porque realmente são muitas casas. Cada família tem a sua cultura, porque na comunidade de coqueiros é muito primo com primo, com primo, com primo, então são 38 residências, quase que todo mundo parente de todo mundo. No assentamento não, então realmente é um pouco mais heterogêneo o conhecimento. Professora, eu não vou fazer uma pergunta, mas nós tínhamos planejado conversar também sobre punk, que é planta alimentícia não convencional, mas nós vamos, por indicação da professora Vanessa, conversar com um outro professor que parece, esse sim, é o cara para conversar sobre punk conosco. Professora, por favor, se despeça. Então tá bom. Bom, eu quero agradecer imensamente ao Anselmo, ao Lisandro, uma satisfação estar aqui falando de pesquisa, falando do que a gente gosta. A senhora gostou assim do ambiente, dos técnicos aqui? Muito acolhedor. A senhora se sentiu bem? Quando forem convidados, venham, porque realmente é muito prazeroso. Pois é, mas a senhora se sentiu bem, tranquila? Muito. Porque falaram mal para a senhora, cuidado e tal. Não falaram nada.
falar Valeu. nada. Muito obrigado. Não, valeu, olha, Lattes, mas não morde no YouTube. Até mais.